Tudo bom, pessoal? Eu me chamo Bárbara, sou médico assistente técnica e perita judicial e hoje a gente vai entender sobre a tal da assistência técnica em medicina, tá? Como que ela funciona, como que ela surgiu, como que a gente pode atuar nesse nicho, tá? Esse é um termo bastante comum que vocês vão ouvir com frequência, né? Principalmente quem atua na perícia, quem atua no direito, enfim. O médico assistente técnico é aquele médico que é contratado pelas partes que estão envolvidas em um processo. Por exemplo, um processo em que se discute um suposto erro médico, né? A gente vai ter o autor da ação, via de regra o paciente, e o réu da ação, que pode ser o médico, o hospital, ambos, enfim. Essas partes que estão brigando ali naquele processo podem contratar um médico assistente técnico para ajudar no desenrolar daquele processo. E a gente pode ajudar de várias formas, tá? Citando o exemplo de um processo de suposto erro médico. Por exemplo, se eu sou médico assistente técnica do réu médico, eu posso ajudá-lo fazendo um parecer técnico para embasar a contestação que ele vai apresentar no processo. Eu posso ajudá-lo elaborando quesitos que serão apresentados durante a perícia judicial. Eu posso fazer o parecer técnico final após todo o desenrolar do processo, enfim. Existem muitas possibilidades de atuação, tá? E quais são os pontos importantes da assistência técnica? Primeiro, atuar como assistente técnico é infinitamente mais difícil que atuar como perito judicial, porque a gente precisa do conhecimento médico e do conhecimento jurídico, porque o que a gente faz na prática não é simplesmente fazer um parecer e escrever um documento e entregar para o cliente. A gente faz uma orientação médico-legal sobre aquele caso. Então, a nossa atuação é muito mais aprofundada e muito mais embasada do que simplesmente escrever quesitos e entregar, ou escrever um parecer técnico e entregar para o cliente, enfim. E justamente por isso, essa atuação demanda um conhecimento muito maior do que simplesmente ser médico, tá? É importante que isso fique claro porque, do ponto de vista médico-legal, basta ser médico, ok? Basta estar em dia e regular, né? De forma regular com o CRM, mas não há nenhuma obrigatoriedade de nenhuma especialidade. Mas mais importante do que isso é saber exatamente como atuar e como oferecer os serviços de assistência técnica. Eu dei o exemplo do erro médico, mas isso se aplica às perícias da área criminal, da área trabalhista, da área previdenciária, enfim, o raciocínio é sempre o mesmo, ok? E, mais uma vez, como que a gente percorre a formação técnica necessária para atuar como um médico assistente técnico? Assim como a perícia judicial, existem vários caminhos. Mas aqui eu faço uma ressalva, né? Não existe uma formação específica, vire assistente técnico, né? O pré-requisito básico é que seja médico, obviamente, e que saiba fazer uma perícia, que entenda de técnica pericial e que tenha bagagem jurídica, tá? Eu reforço isso bastante porque a nossa atuação vai muito mais além do que trazer só o conhecimento médico para aquele caso, tá? Então, a minha orientação é estudem bastante medicina baseada em evidências, estudem ATS, que vai ser tema de um próximo vídeo, mas estudem também o embasamento jurídico, né? Responsabilidade civil do médico, responsabilidade penal do médico, responsabilidade administrativa, enfim, existem vários tópicos do direito que são aplicados à assistência técnica, ok? E na próxima aula a gente vai falar sobre as diferenças e particularidades entre a perícia judicial e assistência técnica e alguns insights que eu vou trazer para vocês sobre esse assunto, ok?
Quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para receber todas as atualizações. E quem ainda não me acompanha no Instagram, @doutora.barbararuivo, lá eu mostro toda a minha rotina, tanto na perícia judicial quanto na assistência técnica. E se ficar alguma dúvida, é só jogar aqui nos comentários, tá bom? E se cuidem!